Na aula de hoje, tem que pegar aqui um pouco de cola, tá? O olho. Mas o que é que nós vimos, principalmente sobre a forma variacional? Ah, sim, me lembrei de uma coisa que eu fiz na aula passada, foi muito interessante, né? Então, a gente está aqui com métodos variacionais. Não, eu até me lembro de algum colega aí que falou assim, poxa, que hora que você vai fazer a conexão com o transferência de calor, né? E aí eu fiz, né? Ou eu fiz e depois ele comentou, uma coisa assim. Deve ter sido, sabe quem? Deixa eu olhar aqui, foi o Diego, com certeza. O Diego que deve ter falado, Popson, quando é que você vai fazer a conexão aí com a transferência de calor? Fui eu até agora. Sim. Eu Foi, não comentei. foi? Porque o que nós tínhamos visto? Nós tínhamos visto que em geral, um problema, né, admite uma certas... ele admite uma solução, né? Eu vou colocar ainda aqui um D, que seria o seguinte, uma solução, não, uma forma, né? Em que, o que aparece nessa forma aqui? A gente viu que um problema, eu não vou falar assim, um problema qualquer, mas os problemas da física, na verdade, boa parte dos problemas que a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia, eles podem ser escritos dessa forma aqui, ó. Não é isso? Então, o que era isso aqui? Isso aqui, na verdade, era uma expressão que resultava disso, ó. ΔI é igual a integral da equação de Euler-Lagrange. Então, aqui no meio a gente fica com a equação de Euler-Lagrange. Ah, agora eu estou me lembrando de umas coisas que eu fiz na aula passada. Pegar essa equação de Euler-Lagrange aí, e o que acontece? Eu devo ter falado o seguinte, que a equação de Euler-Lagrange, o que ela é? Na forma forte, ou seja, se você igualar a equação de Euler-Lagrange a zero, o que vai acontecer é que você vai ter uma forma forte do seu problema, ou seja, que ela vai ser a equação diferencial cuja solução é a resposta do seu problema diferencial em todos os pontos, né? Isso, então, é a forma forte do seu problema. A forma integral, como aí está, é uma forma fraca. Por quê? Porque ela é dita fraca porque ela tem o compromisso, ou ela dá a solução do seu problema, ela garante a solução do problema apenas na forma integral, né? Nós vimos que quando a gente pegava a formulação diferencial do problema e integrava, a gente estava garantindo que o princípio integral equivalente da formulação diferencial era respeitado na forma integral, mas que havia infinitas possíveis soluções daquele problema diferencial. E que nós acomodávamos o princípio integral em um conjunto que nós mesmos selecionávamos de soluções possíveis, ou pseudo-soluções, ou soluções aproximadas, e aí a gente usava na forma integral. Aqui eu tenho uma segunda forma integral que vai se prestar exatamente para a mesma coisa, né? Eu cheguei a colocar um problema em exemplo. E o que a equação de Euler-Lagrange representa? Quando vocês pegam o seu problema, acha o funcional, o kernel do funcional, certo? Do seu problema. E você aplica a equação de Euler-Lagrange nesse kernel, você vai, então, determinar a forma diferencial do seu problema. O que eu estava falando é que quando você pega um problema diferencial já, então aqui eu tinha feito um problema de transferência de calor, que era o problema da aleta. O problema da aleta que nós escrevemos, a equação da aleta, eu posso depois até fazer algum progresso no sentido de, sabe, justificar essa equação, mas por enquanto não é tão necessário assim, tá? Isso aqui, eu peguei uma equação e dei duas condições de contorno, ainda falei que o x pertencia provavelmente de 0 a L, devia ser L, eu devo ter falado, acho que homogênea
na derivada e coloquei um θ de L igual a θ zero. Aqui eu já achei minha cola, estou indo nela. Então, isso aqui era o nosso problema, né? Qual foi o que a gente, então, subverteu das ideias do cálculo variacional? A nossa subversão foi a seguinte: nesta forma aqui, nós já conhecemos a equação diferencial. Então, nós estamos assumindo que esta equação diferencial é a equação de Euler-Lagrange do nosso problema. Mais ou menos o seguinte: se todo o problema da física pode ser derivado da equação de Euler-Lagrange em algum funcional, nós então podemos assumir que um problema na forma diferencial veio da equação de Euler-Lagrange. Então, o que a gente fez na aula passada foi pegar a equação que é de A até B, ou nesse caso de 0 até L, e colocou a nossa equação diferencial, vou escrever mais rápido aqui, θ, duas linhas, menos m ao quadrado θ. Isso aqui seria o Euler-Lagrange. Só que agora tem que ser na forma variacional. Então, entra aqui o Δθ. Esse aqui, sim, dx igual a zero. Essa foi a expressão, isso aqui seria a forma variacional do nosso problema. Professor, Hum. essa é a forma fraca ou é a forma forte? Fraquíssima. Por que ela é fraca? Quanto a forma forte, ela dá solução em todos os pontos. Por isso que você pode falar assim, é strong solution, tá? Forma fraca, não. Ela dá a solução em um senso integral. No sentido de que a solução que você vai dar não é única. Assim, não é que ela é única, ela não é exata. Ela não satisfaz o princípio a equação diferencial. Ela satisfaz só o problema integral, tá? Então, essa é a forma variacional. A forma variacional é uma forma integral. Qual é o nosso plano? O que nós queremos fazer agora? O que nós queremos fazer agora é dar um formato algébrico, é aprender a construir θ. Precisamos construir θ. Θ. Tá? E, na verdade, θ como uma função de x. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é um negócio chamado o método de Ritz. Olha, agora eu me lembrei da aula passada que eu fiz um trabalho aqui que foi o seguinte, eu andei para trás, digamos assim, eu trabalhei com essa forma integral e com algumas manhas que a gente aprendeu que delta de θ é d delta θ, a gente viu que essas operações eram comutáveis, né? Foi maior trampo para fazer isso. Aí, o que acontece? Eu andei para trás e achei o funcional desse problema, que era tipo um funcional meio que energético mesmo, aparecia uma derivada de θ ao quadrado, mais m ao quadrado, θ ao quadrado, né? Era uma coisa positiva, né? Que tem tudo a ver aí com, né, o que seria entre aspas, o lagrangiano desse problema térmico, tá? Então, mas agora o que eu quero fazer, mas aquilo não dava solução para a gente, aquilo só era, digamos, foi só um exercício assim, mais de erudição, né? O que a gente vai pegar agora aqui é o chamado método de Ritz. Olha, isso aqui é uma ideia geral que todo mundo já usou. Bom, todo mundo que já trabalhou com métodos numéricos provavelmente já usou, tá? Qual que é a ideia do método de Ritz, tá? É igual o série de Taylor, só que um pouco mais geral, tá? Você vai pegar a sua função y de x e vai escrever essa função como uma combinação linear de outras funções, tá? Sei lá, de n indo de 0 até um número que você quer, que vai ser a dimensão do seu negócio, e aí aqui você vai colocar assim, sei lá, an vezes φ x de n, tá?
Então, isso aqui é, como é que fala? É uma... Isso Combinação é linear. uma combinação linear. Boa, obrigado, Felipe. Isso aqui é uma combinação linear. Isso não é uma ideia tão fantástica assim, tá? Olha só, vocês conhecem muitas. Se você usar polinômios, existe uma representação do método de Ritz para todas as funções diferenciáveis suaves, vai? Tá certo? Por exemplo, se você pegar o seno, existe uma representação do seno em termos de polinômios que segue a forma do método de Ritz, que é a série de Taylor do seno. O mesmo vale para o cosseno, e para o exponencial, para o logaritmo. E para outras funções, 1 sobre 1 mais x, também tem uma série toda. Quem é que se lembra qual que é a série geradora de 1 sobre 1 mais x? 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta. Aí, meu garoto. Tá? Então, essa é uma série importante, famosa, né? E que a gente usa bastante. Se você botar um sinalzinho de menos ali embaixo, não muda quase nada, vai ficar alternando o sinal lá do seu polinômio, né? Também é. E lá você conhece já os AN. Outro exemplo de representação em série de método de Ritz para funções. Você pode pegar uma outra função qualquer e botar em termos de séries, combinações lineares de senos e cossenos. Entendeu? Você pega cosseno de ômega x, cosseno de 2 ômega x, cosseno de 3 ômega x, cosseno de 4 ômega x, mais seno de ômega x, blá, blá, and so on, so forth. E aí você vai ter uma representação em séries, que é o método Ritz. Que série é essa? 7 por quê? Tem muitas, não é isso? Agora, qual que é o barato método de Ritz? A gente não vai aproximar uma função conhecida, que se a gente conhecesse, já tinha uma solução para problema. A gente vai fazer o contrário. A gente vai criar funções φ de x, decidir por uma dimensão. Então, a gente decide por uma dimensão, cria funções φ de x e deixa os as para serem determinados pela forma integral do problema. E aí a gente pode usar a forma integral basicona, que é aquela que a gente aprendeu lá no passado, ou pode usar a forma integral diferencial. Tá? Então, a outra coisa que a gente também pode, ou deve, né, assumir ou escolher a dimensão desse espaço de funções. A dimensão é esse n aqui. Então, isso aqui tem uma dimensão, que é o n. Fica da tua escolha, tá? Quando você escolhe n igual a 1, a gente fala que aquilo é um método de primeira ordem. Se você escolhe n igual a 2, bom, básico, né? Segunda ordem. E assim vai. Tá bom? E assim vai. Então, o que você, em tese, o que eu estou dizendo para você, é que você pode falar o seguinte, ó, você pode ter uma y0 de x, que na verdade seria quem? A0, opa, desculpa, e 0. Você pode ter uma y1 de x, que vai ser soma, hein? Então, vai ser a combinação linear A0, φ0 de x, mais A1, φ1 de x. E assim por diante. Tá bom? Isso que eu comecei com esse n aqui no zero, tá? Isso que eu comecei com esse n aqui no zero, tá bom? Deixa eu só ver se eu estou chamando isso de que ordem aqui. Tá. Tem uma coisa importante. Se você está num problema diferencial, você deve construir as funções. Olha, a escolha de φ de n de x é bastante arbitrária.
É aqui onde a gente trabalha, tá? Então, eu vou botar aqui, isso aqui seria customizável, né? É assim, aqui nós trabalhamos. Aqui nós temos liberdade para trabalhar, tá? Ela é arbitrária, mas as condições de contorno devem sempre ser satisfeitas. Aí tem duas palavras que eu posso dar aqui, tá? Você tem duas opções. Oi. Existiria uma dimensão de ordem zero? Algo assim? É a constante. Claro que Ah, existe. sim. A constante seria o ordem zero, tá? E o que que dá a constante aí? Vai dar o θ médio. Se você fizer, nesse problema da aleta, o θ representa a diferença de temperatura. Se você der a solução constante, a solução vai ser a diferença média, a temperatura média. Agora, isso aqui é legal, Felipe. Que média? A média aritmética? A média geométrica? Que média? Uma média ponderada por alguma coisa? Não. Uma média que faz sentido no senso da primeira lei da termodinâmica, ou do princípio de conservação que gerou a equação da Aleta. A equação da Aleta, ela, o que que ela é? Ela é um balanço de fluxo de calor. Você pega o fluxo de calor que está entrando no elemento diferencial por condução, ele entra e sai por condução nos planos transversais, nas seções transversais, e ele também sai por convecção na direção radial da aleta, perdendo aquilo para o meio ambiente. Então, o princípio de conservação que está embutido nisso é a primeira lei da termodinâmica. Não é isso? Então, você pode imaginar que aquela aleta tem uma certa temperatura média que representa que se você fizer a temperatura média da aleta menos a temperatura do ambiente vezes a área da aleta vezes o coeficiente H, vai dar o fluxo de calor que está saindo da aleta. Você viu que isso não é uma média aritmética, ou pelo menos eu não sei se é, pode ser que seja, mas eu não tenho certeza. Mas essa temperatura é a temperatura média termodinâmica que faz sentido para o problema de aleta, ou seja, é aquela temperatura que, quando você substituir na solução do seu problema, recupera o princípio integral gerador do problema, que é, no caso, a equação da conservação da energia. Porque pode ser que a média aritmética não seja boa. Na verdade, ela não é. Se você fizer a média aritmética e quiser calcular o fluxo de calor total da aleta para o meio ambiente usando a temperatura média aritmética da aleta, né? Se vamos supor que você fizesse uma média aritmética, ia ter que usar uma integral aí, né? Mas fizesse a média, que média seria essa? Seria 1 sobre L vezes T dx. Se você fizer isso aí, dá uma média, né? Essa média aí, ela não vai dar certo no princípio integral. Se você pegar essa temperatura média, menos o T infinito, multiplicar por H e multiplicar pela área de troca, não vai corresponder ao fluxo de calor que está saindo da letra. Então, para que serve essa média? Para nada. Para jogar fora. Não tem significado nenhum. Mas, usando os princípios integrais, aí tanto o princípio integral como o variacional vão te dar a mesma constante, naturalmente, porque só tem uma temperatura que representa isso. Muito bem. Professor, Boa pergunta. O que eu queria dizer agora sobre as condições de contorno. Você precisa fazer o FI, construir FI, de tal sorte que ele satisfaça as condições de contorno do seu problema. Tá? Então, como eu estou falando, existe muito de arbitrariedade na construção de FI. Ele pode ser, o que eu quero dizer assim, a forma como você vai dar ele é muito geral. Só que você precisa, quando eu falo muito geral, é o seguinte, você pode tomar muitas decisões. Você pode botar um seno, um cosseno, exponenciais, você pode fazer o que você quiser. É claro que a gente vai estar sempre norteado por um princípio da simplicidade. A não ser que você tenha um motivo muito específico para escolher uma função, tipo, vou escolher o seno, porque tem uma coisa te dando essa dica. Porque se você não tiver isso aí, você tem que ir atrás da simplicidade, porque senão não tem muito sentido fazer diferente. Tá? Então,
O que eu quero dizer? Deixa eu puxar isso aqui. Quero dizer o seguinte. Vamos fazer o nosso problema. Tá? Vamos fazer o nosso problema. Tá? Eu vou imaginar o seguinte. Lá eu tenho aquele X lá, né? Eu vou construir as minhas funções π de x, tá bom? Deixa eu ver se eu vou dimensionalizar esse problema. Isso você até, como é que fala? Interessante. Eu botei φ0, coloquei? Coloquei, não coloquei? Coloquei. Olha, aí é uma questão mais tipo, minha pessoal. E esse curso eu considero muito isso, tá? É uma transferência de conhecimento privado, pessoal, assim. Eu prefiro usar, quando eu vou descrever esses polinômios, essas funções, formas pelo menos adimensionais, ou quando possível. Porque às vezes é mais fácil algebricamente, mas principalmente porque vai ficar mais claro o que é grande e o que é pequeno. Tá? Então, se eu pegar o nosso problema, d2θ dx2 menos m ao quadrado θ igual a zero, ele foi desenhado com sendo θ' de zero igual a zero, é uma condição adimensional, θ de L igual a θ0. Como esse aqui é bastante óbvio, tá? O que a gente pode fazer com ele, eu acho que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu nem vou inventar muita moda, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar um θ estrela, que vai ser θ dividido por θ0, porque daí já homogeneiza uma. E eu vou fazer uma variável, sei lá, que si, que é x dividido por L, que é homogeneiza a outra. Tá legal? Essa coisa aqui? Então, na verdade, quando a gente fizer isso, como é que vai ficar o nosso problema? Essa expressão aqui, ela diz para mim que dxi L é igual a dx. Então, aqui vai aparecer L ao quadrado no denominador, não é isso? Aí eu vou multiplicar tudo por L ao quadrado e vou dividir tudo por θ0. Então, ia ficar assim, ó. D2θ estrela. dx2. Aí eu multipliquei por L ao quadrado. Então, vai aparecer assim, m ao quadrado, L ao quadrado. Θ estrela. Dividir tudo por θ0, tá? Igual a zero. Então, vai ficar assim. Se você não entender, você me avisa. A condição de contorno homogênea fica do mesmo jeito, e a outra condição vai ficar bem trivialzinha, vai ficar 1 igual a 1, pronto, entendeu? Que fica melhor, tá certo? E aí esse cara aqui, ó, a gente dá outro nome para ele, só para não ficar carregando. Então, isso aqui vai ser... Assim, no problema da aleta, ML é um cara importante. Quem se lembra do estudo de aletas, lá da graduação, vai lembrar que quando ML, por exemplo, é um número maior do que 1, você pode usar a aproximação de ponta isolada da aleta, com o comprimento corrigido. Quando ML é menor do que 1, você não pode usar a condição de contorno de comprimento corrigido. Este problema aqui, ó, com a ponta da aleta isolada, aqui é a única coisa que eu estou usando a ponta da aleta como sendo o x igual a zero, tá? Isso aqui seria um problema típico de ponta isolada, comprimento corrigido, tá? Ou seja, é um problema de engenharia, né? O pessoal que já trabalhou com aleta sabe que tem isso aí. Então, o problema que eu realmente vou tratar vai ser esse aqui, ó. D2θ estrela dx2 menos μ ao quadrado θ estrela igual a zero, com as condições de contorno dele. Mas é isso que eu vou botar só assim. Mais condições de contorno, tá? E agora eu vou gerar um perfil de Hits para esse θ estrela. Lembrando que θ estrela é uma função aqui da variável xi, tá?
Então, olha só a minha proposta neste caso, tá bom? A minha proposta, como método de hits aqui, vai ser assim, ó. Olha aqui, o 1, porque 1 satisfaz a condição de contorno, as duas. A função 1, que é uma função constante, satisfaz as duas. Tá vendo? Satisfaz as duas aqui, tá? E daí, o que eu vou fazer agora é colocar assim, ó. Eu vou dar um jeito de nunca estragar isso. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos que ao quadrado. Vamos dar uma olhada no que motiva a gente botar isso aqui, tá? Aí, eu colocaria uma constante aqui, ó. A0, tá? Por que eu estou colocando esse cara aqui, 1 menos que si ao quadrado, tá certo? Primeiro, eu vou precisar que em 1 seja sempre igual a 1. Então, esse 1 menos que si, zero, ele satisfaz essa condição de contorno aqui, ó. Né? Se eu boto que si igual a 1, esse cara zera, né? E aí vai ficar que si de 1 igual a 1, satisfaz essa condição de contorno, tá? E agora, quando você derivar, isso aqui é importante ter esse quadrado. Por que é importante ter o quadrado? Porque na derivada, vê se você me acompanha. Se você não entender, você me fala. Se você derivar aqui, vai aparecer que si na derivada. E aí, em zero dá zero. Se você botasse o termo de primeira ordem e multiplicasse ele por uma constante, não ia dar. Você entendeu isso? Faz um joia se você entendeu. Eu não estou vendo a cara de ninguém. Se você entendeu, faz um joia para mim. Ou seja, olha só que interessante. Se você deixasse só o que si vezes a zero, um termo, né, que si vezes a zero, isso aqui ia dar um problema aqui para você, que é qual? É que a derivada em zero não ia ser zero na função que você está construindo. No fundo, eu estou só fazendo um polinômio. Eu já notei o quê? Notei que o polinômio de ordem 1 não vai servir para mim, porque o de ordem 1, ele vai sempre ter que zerar a constante dele para satisfazer o problema. No fundo é o seguinte, se você construísse você poderia ter, a gente poderia até fazer isso. Construir um polinômio desde o começo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu poderia ter feito isso, ó. Aqui a zero, não, sei lá. Não ficou compatível com a minha notação, que eu comecei lá em cima com zero. Vou botar aqui C mais A0, sei lá. Não, fica compatível com a notação, sim. Polinômio de grau zero. Fica compatível. Poderia ter feito assim, ó. A0 mais A1 que si. Eu poderia ter tentado esse. A conclusão que eu obrigatoriamente ia ter que chegar é que A0 era igual a 1 e que A1 tem que ser igual a zero, porque senão não satisfaz as condições de contorno. É fria. Tá? Aí eu ia ver que isso não ia gerar grandes soluções para esse problema. Então aí eu ia botar aqui o A2 vezes que si ao quadrado. Ou seja, eu estou indo em busca de polinômios de ordem elevada. Tá? Quando eu coloco esse aqui é o primeiro que a formulação vai de fato trabalhar. É o primeiro polinômio que tem. Eu vou dar uma linguagem para isso já já, mas no polinômio de grau 2 é a primeira vez que a constante A2 não será diretamente determinada pelas condições de contorno, e sim pela formulação variacional. O nome disso é o seguinte: isso quer dizer que o espaço de soluções que você está dando para o seu problema, ele precisa de pelo menos dimensão 2. Aqui o A0 seria a dimensão 0, aí 1 para o polinômio de primeiro grau e 2 para o polinômio de segundo grau. Você precisaria dessa dimensão 2 aí para ele dar solução para o seu problema. Tá certo?
E para você ter graus de liberdade ali na formulação variacional. Isso faz sentido? Totalmente, porque você tem um problema desse segundo grau. Você precisa de pelo menos, sabe, um espaço que tenha duas funções. Né? Eu estou tirando, assim, é como se esse cara de grau zero aqui fosse o elemento nulo do espaço de funções. Né? Esse aqui é uma função e esse aqui é outra. Tá? Então, a forma aqui de cima é só uma maneira de escrever o que eu estou apagando, deixando uma constante só. E a gente chama ela de A0. E aí, se eu quiser aumentar, é fácil, aí sim. Aí, para aumentar, você pode fazer o seguinte, ó. A1 que se... Essa aqui, ó, você consegue satisfazer as condições de contorno. Vai dar certo, confia em mim, né? Porque está multiplicando pelo que se é ao quadrado, então vai dar sempre certo. Ou A2, C2, e assim por diante. Não. Para satisfazer as condições, só par, senão não satisfaz a condição de contorno. 4. Na verdade, é aquela coisa, você pode deixar, só que a condição de contorno vai lá travar ele para você. No ímpar não vai dar, porque na hora que você fizer a derivada do produto, ele está multiplicando por esse 1 aqui, ó, ia aparecer grau ímpar. Não ia funcionar. É isso que eu quero. Eu não podia botar o psi lá por causa do 1 aqui, tá? Entendeu? Pronto. Então, vamos supor, vamos decidir uma solução de primeira ordem. Tá? Solução de primeira ordem. O que a gente faz nesse caso? A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o nosso problema integral. O L agora é isso, né? Aí vai aparecer quem aqui? Será que vocês vão ficar... sei lá, eu vou colocar aqui. Teta estrela, duas linhas. Menos mi, teta, estrela. Eu ia pedir para não escrever mais o estrela. Mas é muita preguiça. Tá aqui. Então, isso aqui quem é? Forma fraca, variacional. E a gente vai dar a solução de primeira ordem. Quem é o teta estrela? 1 menos 1 menos que si ao quadrado a 0. E aí a gente vai só substituir esse bagulho aqui. Tá? Aí vai, né? Aí vai substituir. Então... No caso, o dx já viraria o dxi. Boa. Obrigado. Isso faz muita diferença. Aqui tem um detalhe, galera. Aqui vai ter um detalhe que é importante, tá? E que detalhe é esse, tá bom? Que detalhe é esse? Vamos calcular, ó, o primeiro é o seguinte, você vai substituir lá o teta, quem é esse cara? Né? Isso aqui vai dar 0, né? Quanto é que vai dar isso aqui? A derivada segunda. Derivada primeira vai dar 2 que se a 0, a derivada segunda vai dar 2 a 0. Está de acordo com a derivada segunda? Porque esse linha aqui, né? Teta estrela linha é, na verdade, d teta estrela de xi. O xi aqui é a variável independente, faz o papel do x. Né? Aí, o outro cara ali, o mi, entre os colchetes, né? O que ficou? Ficou o seguinte, ó. Ficou 2 a 0 menos. Aí vai ficar assim, ó. Eu vou abrir até um parênteses aqui para não errar. Não, Ctrl Z. Ctrl Z. Menos mi, eu vou abrir um parênteses para não errar. Escreveu o teta zero lá. 1 menos si ao quadrado, a 0, olha lá o a 0 apareceu de novo,
Tá lá. Isso aqui eu vou substituir aqui no meio do, como é que fala? Do colchete. Tá comigo ou não? E agora tem uma questão. Quem é o delta teta? O delta teta. Lembra que o delta, tá certo? O delta, ele é a variação. Ele é muito parecido com o diferencial. Nós vimos isso, né? Só que a variável x, ou quem faz o papel da variável x, a variável, que é a variável em relação a quem você toma o diferencial, essa variável é constante, ela está fixa. A variação, ela é só na direção y, é perpendicular, é independente do que se. Então, na verdade, na hora que você tomar variação de 1 é uma constante, está fixo, certo? Não é uma constante a determinar, é uma constante, é um 1, né? Tudo esse menos 1, isso aqui tudo, ó, que eu vou passar esse cara aqui tudo, ele tem uma variação. Isso que você pode escrever assim, ó, delta, vou fazer assim, vai, 1 menos que si ao quadrado a zero, fecha. Opa, um monte de gente errada aqui. Aqui está o A0, fecha. Eu vou apagar isso que eu escrevi aqui em cima, tirar esse colchete, já que eu resolvi escrever tudo. A variação, eu vou ser explícito dessa vez, a variação de 1 é zero, ele é uma constante cravada lá, não mexe. E aí vai ficar menos. A variação disso aqui, isso aqui é uma constante em relação ao delta. Ao delta grego, né? O delta mesmo. Então, isso aqui, na verdade, é 1 menos que si ao quadrado, só tem variação no A. Delta a zero. Perfeito. Perfeito? Beleza. Então, aí, olha só. Aí a gente substitui, tá? Aí a gente substitui. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vai ficar meio grande. Vamos lá. Aqui vai ficar a integral de 0 até 1 de 2 a 0 menos mi, que multiplica 1 menos 1 menos si ao quadrado a zero. Fechei o colchete da Lagrangiana. Agora eu vou colocar o delta teta, apareceu, ó, tá vendo esse menos ali? Vou botar aqui, menos 1 menos que si ao quadrado, d a zero, d xi igual a zero. Olha, vai vendo aqui, tá? Agora, o que aconteceu? Essa coisa aqui todinha, esse cara aqui, isso aqui já é a variação da constante que a gente estava usando lá no método de Ritz, certo? Né? Ou seja, esse cara aqui, ó, ele não depende, o A0 não depende de Psi, porque o A0 ele é uma constante em relação a Psi. Ele não é igual à variação do delta, porque a variação do teta, perdão, porque o teta dependia de Psi, por isso que eu não podia tirar ele dentro dessa integral. Só que por construção do nosso problema, o A0 não depende de Psi. Então, esta variação de A0 independe de Psi. Ou seja, a gente chega na seguinte questão, fica assim, ó, menos delta de A0, uma variação do A0, que multiplica uma certa integral. 2 a 0 menos mi, 1 menos que si ao quadrado, a zero, fecha o colchete, 1 menos que si ao quadrado de xi igual a zero. E dessa forma aqui eu cheguei numa coisa interessante, que é o seguinte, como isso aqui é arbitrário, é uma variação arbitrária,
desconhecida. Na verdade, a gente quer que isso que dê zero sempre, para qualquer variação do A zero, né? Variação no senso variacional. A gente precisa forçar que essa integral aqui dê zero. Isso aqui é o produto de dois fatores. Ou um fator é zero, ou o outro fator é zero, tá? E nesta integral, o A zero, ele é constante em relação a Xi, né? Então, isso aqui, na verdade, é uma integral de Xi de zero. De polinômio, ainda por cima. Uma integral de polinômio. Você vai fazer as suas contas e vai chegar no seguinte. Você vai chegar aqui. Você vai chegar aqui, na verdade, 2. 1 mais 2 mi ao quadrado sobre 5. Isso aqui é o seguinte, tem que resolver o polinômio, tá? A integral de polinômio. Vezes A zero menos mi ao quadrado igual a zero. De onde você tira que A zero é igual a mi ao quadrado sobre 2, dividido por 1 mais 2 mi ao quadrado. Sobre 5. E essa aqui é a nossa solução de ordem, sei lá qual ordem que essa solução é, tá? Mas é uma solução de alguma ordem aqui, tá? Seria a solução de... Olha, aí a ordem dessa solução, né? Se eu for pensar no método de Ritz, esse aqui é o polinômio de segundo grau. Então, isso aqui seria o seguinte, este polinômio seria a solução de segunda ordem já, mas é a primeira solução que a gente consegue dar. É a primeira solução que a gente consegue dar. Tá? E aí você... E sim, e qual foi e quem é a forma do nosso problema, né? Portanto, eu vou botar aqui perfil de temperatura. Ele é θ de x sobre θ zero, porque esse aqui é o θ estrela, vai ser igual a 1 menos x sobre L, que é o zeta ao quadrado, que multiplica nosso A zero aí. O mi quem era? ml ao quadrado sobre 2, dividido por 1 mais 2 ml ao quadrado sobre 5. Está lá. Então, esse aqui é um polinômio de segundo grau que aproxima na forma... Isso aqui é a solução aproximada variacional. Dúvidas? Eu preciso de algum feedback. Quem entendeu, dá um tchau, faz um joia, faz qualquer coisa. Ou mostra a cara, ou fala. Pô, Felipe, não entendeu não? Obrigado, Juan. O Felipe saiu, acho. O Felipe saiu. Teve que sair. Ramiro, tá comigo? Eduarda, tá aí? Estou sim, professor. Esse método aí, eu já tinha visto também. Dá para resolver ele também por alto valor e alto vetor, né? Como? Não sei se seria só no contexto da mecânica quântica, mas eles usam esse método também. Para aproximar soluções para a equação de Schrödinger? É para Hamiltoniana, que é o funcional de energia. Você construi uma Hamiltoniana, aí você usa que a aproximação de que você vai construir é sempre maior do que do estado de equilíbrio, né?
Aí você tira o valor esperado dela, chegando na equação de alto valor e alto vetor. É bem parecido com os passos que você fez. Entendi, entendi. Esses métodos são todos irmãos, tá? Mas então tá todo mundo acompanhando aqui? Porque agora eu vou dedicar o resto dessa aula, que está curtinha mesmo, para, como é que fala? Para a gente, para passar um estudo dirigido, tá? Um estudo dirigido, beleza? Só que antes de continuar isso aqui, só vou te dar umas dicas, tá? Algumas observações, porque senão pode ficar estranho isso aqui. Observações. Tá? Vamos supor que você tiver mais de um θ, né? Se você for para a segunda ordem, como é que vai ficar a sua aproximação de segunda ordem? Você ia falar que θ estrela de Xi é 1 menos Xi ao quadrado, aí aqui multiplica A0 mais... Estou chamando de segunda ordem, mas assim, minha gente, rigorosamente falando, isso aqui é quarta ordem, porque você está lá no polinômio de quarto grau, tá? É que todos os graus entre o 0, o 1, o 3, todos esses são tipo solução trivial, né? Mas o que é que vai acontecer aqui? Na verdade, os passos são rigorosamente os mesmos. Você vai pegar esse θ, vai substituir aqui. Vamos só tentar imaginar o que vai dar, né? Você vai calcular a derivada, grandes coisas, né? Não vai mudar muita coisa, você só vai ter um trabalhozinho, porque vai aparecer uns produtos aqui. Calcula ali a derivada com cuidado, né? Uma diferença notável é que agora na expressão para o θ duas linhas vai aparecer A0 e A1. Está de acordo? O mesmo se pode dizer sobre o Δθ. O Δθ também vai depender tanto de... Vai ter um delta A0 e um delta A1. Estão me acompanhando? Vai ter um delta A0 e um delta A1. No fundo, o que vai acontecer aqui? Isso aqui fica só na base da dica, porque eu quero que você passe por isso, para você faça as suas contas. É fácil, tá? Mas o que vai acontecer é que quando você desenvolver a sua formulação variacional, você vai chegar numa certa integral, nesse caso ela vai de 0 a 1, que vai ter muitos termos aqui que multiplicam delta a 0, e você vai poder separar ela em duas. Você vai poder separar ela em duas. O que você vai requerer é que ambas sejam nulas. E não que a soma seja nula. Você vai requerer que ambas sejam nulas. Porque as duas variações são arbitrárias. E isso é um conceito que às vezes a pessoa deixa escapar, tá? Mas que é importante você pensar nisso. Isso aqui é uma coisa da álgebra, no fundo. Porque se você olhar esse negócio, o que significa isso? Significa que delta A0 vezes uma certa integral de dxi mais delta A1 vezes uma certa integral de dxi, isso tem que ser zero para qualquer dA1 e para qualquer dA0. Aí você recorre lá aos seus conhecimentos de álgebra linear, ou na verdade, de introdução à álgebra linear, para saber que é como se aqui fosse aquele negócio, se você tem C1 vezes x mais C2 vezes y igual a zero para qualquer C1 e C2. Então, x e y é zero. Tá? Então, você precisa forçar que esse cara seja igual a zero e que esse cara
seja igual a zero. Está entendendo? Não é uma forçação de barra sem lógica. Ela está consistente com os princípios que você deve conhecer da álgebra linear. Não é isso? O que mais? O que mais que é importante falar? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí. Se a gente quisesse calcular a perda de calor através dessa letra. Uma outra, então, isso aqui foi a observação 1. Foi a observação 1. Tá? A minha observação 2 vai ser talvez um pouco mais longa. Tá? Que é uma formulação física. Faz um tempo que a gente não fala sobre isso. Né? Eu acho que é importante. O que é a letra? Né? Se você pegar uma coisa delgada assim, ela pode ter... Opa, essa forma aqui ficou esquisita. Assim, ela não precisa ser circular, não, tá? O que importa é aqui ela ter... Isso aqui é uma área transversal, que pode ser uma função de x, tá certo? Só que no nosso caso ela vai ser constante, mas ela podia ter qualquer expressão, tá? E esse tamanho aqui é um dx, tá? Essa aqui é a coordenada x. O que está acontecendo aqui? Ela está perdendo calor por convecção, então está saindo um H com um T infinito, né? A equação da letra é muito fácil de você demonstrar. Você sabe que o calor que chega por condução nessa face aqui, ó, que está em x, eu vou chamar esse ponto aqui de x, né? Como é que é o calor que chega por condução? É menos K, A, que multiplica o Q... Não, vou fazer isso não. Não. Isso aqui vai ser assim, ó. Deixa eu apagar esse cara aqui. Estranho, tá errado. Tá errado não, estava certo, mas estava ruim. É assim, o calor que chega por aqui, esse calor que está chegando aqui, ele é Q em X. Tá certo? Menos o Q em X mais dx, que está saindo lá de lá, né, pela outra ponta, esse que é o Q de X mais dx, né? No fundo, o ideal é a gente colocar para respeitar a regra do vetor normal, né? Se você quisesse respeitar, você botava menos e mais aqui, né? Porque esse aqui aponta na direção normal e esse aqui aponta contra a direção normal. Mas a ideia aqui, ó, é você, vamos supor, se está perdendo calor, então esse cara aqui é menor. Então, deixa eu ver se eu acerto. Eu acho que é isso, hein? Menos H vezes a área de troca, que é o perímetro que multiplica o dx, vezes t de x menos t infinito. Tá certo esse sinal de menos, não tá? Porque isso aqui vai ser negativo, porque o q de x é maior do que o q em x. O q de x mais delta x é maior que o q de x, tá? Então, deixa eu só te chamar a atenção para uma coisa aqui. Isso aqui é a lei de Newton, né? Isso aqui é a área de troca por convecção. Não é isso? Quando que essa aproximação é válida? Ela é válida se a temperatura não variar significativamente na direção radial, não importa a geometria que tem essa superfície, essa seção transversal, a temperatura não pode variar significativamente na direção radial. Isso quer dizer que o número de Biot da dimensão radial, ou seja, H vezes algum L característico dividido pelo K do material, tem que ser pequeno. Esse L característico não é o comprimento, ele é algum L característico dessa dimensão aqui, ó. Na falta de coisa melhor, você pode falar que o L característico é a área da seção transversal dividida pelo perímetro. Isso dá um L característico, tá? Da direção radial. Então, se esse número de Biot for pequeno, né, note bem, a sua letra não precisa ser delgada.
as pessoas às vezes falam assim que a aleta ela precisa ser uma superfície delgada nesse senso geométrico, né? Mas isso não é nem de longe verdade ou uma necessidade estrita, né? O que ela precisa ser delgada é no princípio, no senso do número de biot. O número de biot tem que ser baixo, um biot da direção transversal. Tá? Então, aquilo ali. Tá? Ora, se você passar esse dx dividindo, desse lado, lembrando que ele é um diferencial infinitesimal, desse lado aqui vai aparecer quem? Vai aparecer menos a derivada de q dx, igual a menos hp t de x menos t infinito. E esse q, ele é dado pela lei de Fourier. Aqui eu fiz certo? Fiz, né? Eu acho que o sinal lá do H é positivo mesmo, né? O senhor disse que o Q de X... Quem é o maior? É positivo, é positivo, você tem razão. É positivo porque é isso. Vai comigo, Arthur. Esse Q aqui é maior do que esse, né? Porque ele perdeu o calor, então esse número, o número do lado direito é positivo. Eu sou muito ruim. Vou apagar isso aqui. Foi. E esse Q aqui, quem é? Da lei de Fourier, menos K, A, dt, dx. Então, da forma mais geral, essa equação é d dx, de K a dt dx, menos HP t de x menos t infinito, igual a zero. Essa é a equação da letra. Nessa forma que está aqui, tanto esse A como esse P podem ser funções de x. Né? Podem ser funções de x. Tá bom? Aí tem uma coisa interessante, você pode definir o excesso de temperatura como sendo T menos T infinito. A derivada, como T infinito é constante, a derivada é a mesma. Isso quer dizer que d dx de K d θ dx menos HP θ igual a zero, a equação da letra aí, aquela que está lá. Né? Uma pergunta assim que nós podemos fazer, tá? Qual é o calor perdido pela letra, né? Então, eu fiz essa formulação mais para a gente ver, né? A formulação da equação da letra, né? Se A e Q são constantes, isso quer dizer que essa equação é d2θ dx2 menos HP sobre KA, porque saiu da derivada θ, igual a zero. E esse aqui passa a ser o nosso M. Ao quadrado, porque isso é uma coisa sempre positiva. Então, a gente acabou de ver aqui a forma do... Opa, desculpa, Ctrl Z. Aquela equação lá, né? Mas por que eu coloquei? Porque eu queria que a gente fizesse uma conexão com as coisas físicas e tudo, para eu calcular o calor trocado por essa letra, né? Então, tem duas formas típicas, maneiras de calcular esse calor trocado, né? Uma delas é a seguinte: naquela nossa letra que eu fiz lá, vamos supor, se aqui era zero, se esse era x0, eu falei lá que θ' de zero era zero. Quer dizer que não passa calor nenhum nessa superfície, ela está isolada. E eu falei que aqui, ó, o θ de L era dado. Eu falei aqui que θ de L era θ0. Se eu quiser saber todo o calor que sai pela letra, né, o Q, calor trocado pela letra, você tem duas saídas para fazer esse calor. Nesse caso dessa letra aqui. A gente sabe, como essa ponta aqui está isolada, quer dizer que todo o calor que é trocado pelo meio ambiente, com o meio ambiente por essa letra, está saindo por convecção pela letra, todo esse calor aqui, sem dúvida nenhuma, teve que atravessar essa posição da letra. Não é isso? Né? Então, a gente pode dizer que o calor trocado pela letra, aquele Q maiúsculo lá,
ele vai ser igual a quem? Menos K vezes a área da letra, vezes o d θ dx calculado em x igual a L, que é lá onde ela está. Que é o calor que está entrando aqui nessa letra. Ele é o calor total trocado. Tá? Então, essa é uma maneira que você pode usar para calcular. A outra maneira que você pode usar para calcular é você pensar que numa superfíciezinha qualquer aqui, se você pegar aqui, ó, que calor é esse que está saindo aqui? Está saindo H vezes o perímetro vezes o dx, eu vou botar o dx só depois, tá? Porque o dx aqui é a área, né? Perímetro vezes o dx da área de troca, nessa área rachurada. Né? Então, agora vezes a diferença de temperatura, que é T menos T infinita, lei de Newton. T menos T infinita é θ. Dx. Isso aqui está trocando só aqui. Se você quiser saber tudo, você tem que integrar tudo. Zero a L. Faz sentido para você? Isso aqui também é o quê? Então, você tem duas maneiras de calcular o calor trocado por essa letra. Né? Obrigado pelo joia. Me ajuda na ausência no olho da sala de aula. Isso aqui é o que tem para hoje. Né? Então, olha só. Se a gente for fazer uma menção à nossa formulação, a gente está vendo que isso aqui, na verdade, é integral de 0 a L. Eu vou fazer pela integral aqui, tá? O que eu falei lá? H, θ, faltou o perímetro aqui, ó. H, θ, vezes o perímetro. E vezes quem? Dx, né? Dx. Eu posso fazer o quê? Posso usar de uma transformação de variável. Posso usar de uma transformação de variável aqui para falar o quê? Para falar aqui que se é x sobre L, então dx é L dxi, vai ficar assim. Perímetro é constante, H é constante, L é constante. A integral agora vai de 0 a 1, porque eu vou no xi. Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, esse θ, se o θ estrela, ele é θ dividido pelo θ zero. Então, quer dizer que o θ é θ estrela vezes θ zero. Então, aqui ainda vou botar esse θ zero. Ó. Vezes a integral de 0 a 1, θ estrela, vou ser explícito, dxi, dxi. Estou indo bem? Opa, falei. Né? Então, esse calor aí, ele está PHL, θ zero vezes a integral de 0 a L, θ estrela de xi, dxi. Agora eu vou aqui no quadro do lado para pegar esse m. M ao quadrado, esse m ao quadrado, ele ficou aquilo ali, HP. Tá vendo que tem um HP aqui? Eu vou apagar isso aqui para escrever igualzinho. HP. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou dividir pelo KA desse lado e vou ter que dividir pelo outro também. Pronto, até aqui estamos indo bem. Isso que apareceu aqui, então, foi quem? M ao quadrado. Aqui tem L. Se eu quiser botar um quadrado aqui, para aparecer L ao quadrado, eu tenho que botar um quadrado aqui. Né? Somando tudo, subtraindo tudo, fiquei com uma coisa que é Q, vou passar até o θ zero, hein? Vai multiplicar quem? K, A, θ zero, tudo isso dividido por L, olha que interessante. Isso aqui ficou parecendo
uma lei de Fourier, porque olha só, K vezes a área vezes θ sobre L, θ zero sobre L, ficou tipo uma lei de Fourier, né? Porque θ já é a diferença de temperatura, né? Então, a diferença de temperatura inicial. Então, aqui interessante, como se a gente estivesse adimensionalizando o fluxo total de calor, na verdade, que seria a taxa de calor total, estaria adimensionalizando ela pela taxa de calor total ali no θ zero, né? E tudo isso é igual a quem? É igual a doido, né? Isso aqui é igual a m ao quadrado, L ao quadrado, que é o mi ao quadrado, vezes a integral de 0 a 1, θ estrela, dxi, de coisa. Pronto. Aí, se você quiser, você dá até um nome para isso aqui, sei lá, tá? Beleza? Ó. Ó. O que a gente vai fazer? Qual que é o estudo dirigido? O estudo dirigido vai ser comparar soluções aproximadas com a solução exata, para a gente ver o potencial que o nosso negócio aqui dá para a gente, tá? Então, e a gente vai comparar, justamente, a base de comparação vai ser o fluxo de calor total da lenta. Tá de acordo? Fluxo de calor total da lenta. Então, vamos desenhar aqui um estudo dirigido para vocês. Alguém saberia me dizer o número desse estudo dirigido? Acredito que seja o É 15. o 5. Obrigado. Vocês vão fazendo aí. Isso vai ser bem legal, tá? Vou dar até um nome aqui. Variacional versus integral. Lembrando que o variacional é um tipo de integral, só que melhorado, né? Tá bom? Então, eu vou botar aqui. Seja o problema, né? Da aleta. Deixa eu ver se vai ter algum valor aqui. Eu acho que. Eu acho que não, peraí. Não, ó. Seja o problema da aleta na forma d2 θ estrela dx2 menos mi ao quadrado θ estrela igual a zero, sujeito a θ estrela de 1 igual a 1, tá? Θ estrela de 1 é igual a 1 e o θ estrela linha de 0 igual a 0. Então, está aqui o problema. A gente sabe o seguinte. Sabendo que Q estrela é igual a mi ao quadrado, vezes a integral de 0 a 1 de θ de xi. Xi, ó, isso aqui, então, é esse cara aqui. Ó. Vê se eu botei certo. Isso, botei, tá? Sabendo que isso aqui, vírgula, faça. E determine a solução exata do problema e calcule Q estrela exato. Então, calcula o fluxo de calor adimensional
exato. Tá? Vocês repararam que isso aqui é adimensional, né? Que Mi é um adimensional, né? Mi é adimensional, tá? Lógico, então, beleza. 2. Produza soluções aproximadas de primeira e segunda ordens usando o método de Ritz, vírgula, em que, aí eu vou ser bem... Então, eu vou anotar aqui para você ficar com isso bem claro, tá? Primeira. É só o nome, tá? Honestamente, eu não sei se eu estivesse apresentando isso aqui num congresso, assim, cheio de gente, talvez eu fosse super rigoroso e ia falar solução de segunda e quarta ordem, tá? Em média e risco, porque é um polinômio de quarta ordem, tá? Mas eu quero as duas soluções separadas, tá? Então, você vai ter as duas soluções separadas. Então, você vai usar o média e hits, você produz as soluções aproximadas em que, tarará, aí vírgula, usando a método integral. Então, como é que é o método integral? Presta atenção. Você pega a equação diferencial e integra de 0 a 1. T que si. E aí substitui isso lá e acha o A0 e acha o A1. Tá? E no caso do método integral, olha que interessante. Você não consegue achar a solução de segunda ordem sem antes achar de primeira ordem. Vai prestando atenção no que eu vou te falar. Na hora que você substituir isso aí lá no método integral, tá certo? Deixa eu ver o que vai acontecer. Isso, você vai ter que achar o A0 e depois você vai achar o A1. Tá? E B. O método variacional. Obviamente, o método integral vai ter integrais mais simples para resolver. Você vai ver. As integrais vão ser tudo meia boba. Né? O variacional vai dar essas integrais mais enroladas porque tem aquele produto com o delta. Tá? E depois, eu quero que você compare, que é o item 3. A, sei lá, diferença relativa ou seja, você vai achar o Q asteriscos menos o Q asteriscos exato, tá? E pode expressar isso aqui em porcentagens, tá bom? Né? Ou seja, vai ser isso aqui, tudo isso dividido pelo Q asteriscos exato, tá? Apresenta isso em porcentagens, compare relativo das 4 soluções, né? Lógico. Para. Aí isso eu preciso te dar. Mi igual a meio, 1, 2 e 4. Tá certo? Quero saber se você entendeu qual é o dever de casa.
Alguém não entendeu? Quem não entendeu pode falar agora. Professor, no caso, o de ordem 1 que você falou é com A1 igual a zero, né? É aquele que a gente meio que achou na aula de hoje. O que é? A gente meio que achou, não, que a gente achou. Né? A única coisa que eu não fiz foi calcular o que estrela e o que exato. Né? Então, quer dizer, digamos assim, o primeira ordem, que é o A0, com o método variacional, já foi hoje. Só tem que fazer o segunda ordem. Aí tem que fazer os dois do integral. Calcular o que estrela, tem que fazer a solução analítica e calcular o que estrela, e aí montar uma tabela aí com as diferenças relativas. Tá? E aí a gente vai ver se essas diferenças são em porcentagem, como é que elas se comportam. Tá? Para você dar uma sentida se o variacional fez diferença ou não. Porque aí isso vai dar uma visão para você muito clara de qual é o valor da formulação variacional quando você, por exemplo, estiver usando isso para construir um método numérico ou para construir uma solução aproximada também. Né? Então a gente vai ver. Então, muito embora eu estou dando atualmente um curso de volumes finitos na graduação, né? Na forma de métodos numéricos. Né? O curso de volumes finitos ele é um curso baseado na formulação integral. Tá? Então, ele tem características de acurácia que não são tão boas quanto o método dos elementos finitos para o mesmo problema, porque o elementos finitos ele é feito usando a forma variacional. A única coisa é que quando chega na hora do vamos ver, você acaba, no caso dos elementos finitos, usando funções de base muito simples lá no método de Ritz. Você cria funções tão ridiculamente simples e fica se valendo do fato da forma variacional, te dá um poderzinho, entendeu? Que você prefere usar funções simples que vão ter características muito favoráveis na hora de você construir seu sistema linear, na hora de você fazer a sua organização de dados, de como é que fala, de você fazer a sua estrutura de dados, né? Que no fundo tem muitos exercícios em pessoal de numérico faz que são assim, mostre que a formulação de elementos finitos é de volumes finitos é de diferenças finitas, que é a formulação A, B e C para o mesmo problema chegam na mesma matriz quando a discretização é igual. Né? Esse é um exercício clássico, né? Mas, enfim, depois tem outras coisas que se pode fazer, tá? Olha, eu espero realmente que vocês consigam fazer progresso aqui com esse barato aqui, tá? E para aí depois a gente talvez, eu não sei, eu vou eleger aqui o que a gente vai fazer. Talvez eu vou ver se tem um exercício que eu gosto, que é o exercício de dois discos girando em atrito um com o outro. Que eu falei disso numa condição de contorno lá atrás, lá na parte de formulação, né? E que é um problema que tem umas certas dificuldades quando a gente quer resolver ele exato, mas ele a gente pode dar uma solução aproximada para ele. Se não for muito difícil, eu vou passar para vocês fazerem, tá? Eu vou dar uma estudadinha, vou dar uma relembrada aqui e talvez eu faça, porque aí o que é? Eu, digamos assim, fecho o ciclo, porque a gente vem resolvendo problemas em que a gente sempre sabe a solução analítica, né? Meu próximo passo agora vai ser resolver um problema que a gente não sabe, mas usando esses métodos. Isso seria interessante, né? E acho que vale a pena, talvez, a gente fazer isso. Eu vou ver o nível de estresse que isso pode causar, mas se não for algo muito exagerado, eu vou deixar para vocês fazerem isso aí. O grande barato foi. Esses dois dígitos aí, para a gente resolver, a gente escreveria o Lagrange dele e por esse método que você variacional a gente resolveria tranquilo?
É isso que eu quero ver o que é tranquilo aí, porque na verdade o problema de dois discos, ele vai dar uma... Vai ter um vínculo, né? Não vai ter vínculo, não. Não tem vínculo. Ele não vai ter vínculo porque, lembra, eu vou colocar toda essa geração aí lá na condição de contorno dinâmica, ele é condição de contorno, tá? O problema que ele dá é que a equação governante, ela não tem coeficiente de constância. Entendi. Você entendeu? Quer dizer, aí ela fica mais enjoada. Mesmo a formulação, mas a formulação de Ritz não fica tanto. No fundo, ela teria solução analítica em termos de funções de Bessel, tá? Em termos de funções de Bessel. Mas sabe que as soluções de Bessel, elas estão, muito embora elas possam ser calculadas, né, hoje em dia, elas não são muito práticas de você usar as funções de Bessel. Mas, enfim, eu acho que a gente consegue sair com isso aí mais ou menos limpo. Eu vou estudar e aí passo. O grande barato é esse, é que você faz um progresso na direção de alguma coisa que você não conhece, né? E tem uma coisa que eu não falei, e que o métodos variacionais e outro, com o método de Ritz pode te ajudar. E que você vai ver nesse problema, nesse que você vai resolver agora. Que o que acontece? Imagine você resolvendo um problema que você não sabe a solução analítica, ou seja, os problemas que valem a pena a gente resolver, a gente não sabe a solução analítica, né? Como que a gente sabe se... Então, a gente vai propor uma solução aproximada. Então, como é que a gente sabe que aquela solução aproximada, ela está boa? Como é que eu poderia fazer isso no contexto do método de variacional mais o método de Ritz? E eu vou te falar que os antigos faziam isso. Os antigos, quando eu falo os pré-computador, a galera das antigas mesmo, tá? Você vai lá para o seu aluno de iniciação científica e pede para ele fazer a solução de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem. Coisa de aluno de iniciação científica. Ele vai passar 6 meses fazendo, porque ele não é bom de conta ainda. Aí ele vai lá e faz todas as ordens, as 4. E aí você vai vendo quanto que a solução varia de uma ordem para outra. Dependendo do tipo de problema, por exemplo, todos esses que a gente resolveu, é possível, inclusive, demonstrar que o método de Ritz gera soluções que se aproximam progressivamente da solução analítica. Mas mesmo assim, mesmo que você não tivesse isso, a sua confiança ia aumentar à medida que você percebesse que as ordens superiores acrescentam sempre só um pouquinho a mais na solução. Aquilo, então, é claramente uma medida da sua incerteza na solução aproximada e pode te guiar. Existem outros métodos de aproximação de soluções, como, por exemplo, o método das perturbações. No método de perturbações, você usa um procedimento de Ritz. Aí você, por exemplo, nesse caso aqui, poderia supor que μ é pequeno. Se o μ for pequeno, tá certo? Você vai lá e propõe uma série, um polinomial, como é que fala? E substitui, como é que... Não, e essa série polinomial, ela depende de potências de μ. E daí você vai colocando esses caras aí na sua solução. Quanto maior for a potência, menor é a contribuição dos métodos do método de perturbações. Esse seria um método de perturbações regular. Acontece que, por exemplo, o método de perturbação, que é uma forma, você tenta fazer uma solução aproximada a partir da forma forte do problema, ele gera algumas soluções que são muito curiosas, que a primeira ordem dá um valor, a segunda ordem dá um valor, como é que fala, que se aproxima da solução analítica ou da solução exata. Aí a terceira ordem depois sai. E você, dependendo do tipo de problema, isso é muito comum na mecânica dos fluidos, que você tem um termo lá convectivo, que na verdade é um termo de equação de onda, e esse termo ele pode como é que fala, aumenta o erro.
das soluções, como é que fala, das soluções obtidas pelo método de perturbações regulares, por exemplo, né? E o método variacional, ele controla isso. Ele mantém isso sob controle, porque você, na verdade, está resolvendo um problema que tem um vínculo integral. Então, você segura a solução no domínio inteiro. A solução que você vai gerar está limitada a um integrando finito. Na verdade, aquela integral vai dar sempre zero. Então, você não consegue, a solução nunca vai explodir. Você entendeu? A grosso modo. Então, essa é uma vantagem muito interessante dos métodos variacionais. Agora, é lógico que às vezes a gente não consegue aplicar, às vezes é muito difícil, às vezes a gente não tem inspiração para isso. Aqui eu lhes entrego um problema já com inspiração dada. Portanto, eu espero que vocês façam muito progresso na solução desse problema. Falei? Dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Obrigado pelo joinha. Dou-lhe 3. Vou encerrar a gravação. Tchau.